Olá, meu nome é Andréa Noli Maluta, eu sou médica e estou aqui com vocês hoje para conversar sobre saúde mental, comportamento humano. Hoje no meu divã tem um convidado, que é o Bruno. O Bruno é nutricionista, é também educador físico, ele tem experiência em emagrecimento e em nutrição esportiva. E eu trouxe ele hoje para a gente falar um pouquinho sobre o desafio de emagrecer tendo ansiedade. É uma queixa bem comum dos meus pacientes em consultório, então eu queria saber de ti, Bruno, como que você recebe esses pacientes, quais são as principais dificuldades que você vê, as principais armadilhas que os pacientes caem. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Estou bem feliz de estar aqui tendo essa oportunidade. Queria também agradecer a todo mundo que está acompanhando você aí, porque é um assunto bem importante, principalmente para a audiência que realmente busca emagrecer de forma saudável, né? Então, eu fiquei bem feliz com esse convite da gente falar sobre a parte de ansiedade relacionada à alimentação. No consultório, normalmente é bem comum a gente encontrar pacientes que têm realmente uma dificuldade de emagrecer, exatamente pela questão de serem pessoas muito ansiosas. E aí a gente percebe que muitas dessas questões relacionadas à ansiedade estão associadas a outros fatores que não somente com relação à alimentação. Mas a pessoa tem uma ansiedade relacionada a alguma questão do trabalho, alguma questão relacionada a um problema familiar. Não está bem em outros aspectos, e aí eu vejo que a queixa às vezes tem um profissional legal acompanhando, já tem um plano alimentar, mas aí não consegue dar sequência, às vezes se sabota, né? Exatamente. A questão dos beliscos é muito frequente, né? A pessoa às vezes... eu faço sempre uma anamnese pré-consulta e duas perguntas que eu sempre faço é se a pessoa se considera uma pessoa estressada e uma pessoa ansiosa, né? E para boa parte das respostas, para minha surpresa, Quem nunca, né, gente? É que são pessoas extremamente ansiosas, se consideram, né, ansiosas e estressadas. Então, quando eu recebo essa análise antes de fazer a consulta inicial, eu sempre busco identificar, essa pessoa se considera ansiosa. Então, ela chegou ao ponto de se considerar uma pessoa ansiosa, tem que verificar, talvez, quais são os fatores que estão desencadeando aquela ansiedade. Porque isso vai impactar, né, no jeito que ela vai funcionar dentro do plano, né? Diretamente. E é bom até a gente trazer esse assunto aqui também, porque muitas pessoas acham que se consideram que elas são ansiosas. Eu acredito muito que elas estão ansiosas naquele momento, né? E aí, com o tratamento correto, adequado, relacionado à parte também psiquiátrica ou à parte neurológica, juntamente com a questão da alimentação, que a gente consegue fornecer alguns nutrientes extremamente importantes nessa redução. Com certeza, eu já vi até, queria que você falasse um pouquinho mais, algumas estratégias nutricionais, né? Porque eu vejo que a nutrição avançou muito nos últimos anos e que consegue, dependendo do jeito de que vai colocar, né, as porções ao longo do dia, ou para aquela pessoa que belisca mais, né? Ou qual horário é o horário pior para ela, de maior estresse, né? Isso aí. Uma das questões que a gente tem que analisar é a rotina geral do dia, desde o momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir. E quais são os alimentos que ela está consumindo? Porque muitas vezes, André, quando a gente começa a observar a rotina alimentar daquele paciente, daquela pessoa, ela tem um consumo muito grande de alimentos mais açucarados, alimentos industrializados, que fazem com que impacte diretamente no sistema nervoso central, através de uma expressão maior, por exemplo, de liberação de açúcar, de expressão de liberação de insulina. E isso, além de deixarem elas mais ansiosas, fazem com que elas sintam fome o dia inteiro. É uma ilusão, né? Parece que vai aplacar a fome na hora e depois ainda fica pior, né? Então, se você que está assistindo esse vídeo, por exemplo, você é uma pessoa que se considera uma pessoa ansiosa, o mais importante é você identificar qual é o momento do dia que, de repente, essa ansiedade é mais forte e quais são os alimentos que você está consumindo nos momentos anteriores. Porque pode ser que essa pessoa está consumindo alimentos, por exemplo, se você consome muitos alimentos doces, açucarados, produtos industrializados como salgadinhos, bolachinhas, bolos, isso pode fazer com que você, além de ficar mais ansioso, você também acabe ficando com mais fome ao longo do dia. E hoje é muito comum, né? As pessoas levam uma vida muito corrida e aí parece que tem que comer o que é mais rápido, o que é mais fácil. Muita gente come no carro, não tem nem o tempo para sentar e fazer a sua refeição. E aí eu brinco, né? Você vai comer correndo, vai comer no carro, vai comer uma porcaria, porque você não vai conseguir descascar uma fruta dirigindo, você não vai conseguir, né, comer alguma coisa mais saudável. Então, requer um pouco de planejamento também, né? Total. Eu acho que nada que eu sempre falo que qualquer objetivo na nossa vida requer de planejamento e organização. Se a gente parar para pensar, todos os grandes objetivos que a gente conquistou na nossa vida, na tua vida, na minha, a gente teve que se organizar e planejar, né? E a alimentação não é diferente. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais a nossa rotina está mais corrida, né? A gente tem a questão das redes sociais, a pessoa come mexendo no celular, analisando o Instagram, o que eu tenho que fazer
depois daqui. E o mais importante, que eu sempre falo até para os meus pacientes que se consideram muito ansiosos, é que a gente tem que sempre analisar qual o papel do alimento, né? O papel básico do alimento é fornecer energia para o nosso organismo. Então, quando a gente fala que o fornecimento de energia ele é importante para outras questões, como, por exemplo, você ser um bom profissional, você ter um rendimento legal no teu trabalho, com a tua família, ter um sono de qualidade, então você começa a entender que a alimentação ela é muito importante para tudo. E aí, se acontece isso que a doutora Andréa acabou de mencionar, de você, de repente, tá comendo de forma corrida, no carro, de qualquer jeito, você come em pé, fica beliscando, tá preparando alimentos, você fica beliscando, então você não tem o teu momento de comer aquele alimento, de até agradecer. Mesmo né? E também de poder perceber que tá ficando saciado, né? Exatamente. Claro, a gente tá falando mais de emagrecimento, então a gente tá se referindo às pessoas que comem mais por ansiedade. Mas acontece o oposto também, quem é muito ansioso, se sente bloqueado, que não consegue ou esquece de se alimentar quando tá mais ansioso. Então, nenhum dos dois perfis são positivos, né, do ponto de vista de saúde, assim. Eu brinco sempre com os meus pacientes que eu digo que é sabedoria de vó, saco vazio não para em pé, né? E é muito verdade, assim, acho que com a vida corrida a gente vê, você deve ver mais ainda, né, que quando vai ver os alimentos que a pessoa consumiu naquele dia, às vezes foi pão, bolacha, macarrão, então na realidade de nutriente teve muito pouco, né, acaba sendo mais calorias vazias, assim, a pessoa não consegue depois se dar conta o quanto isso impacta até em sintomas depressivos, né, de falta de energia, de indisposição, de cansaço ao final do dia, né? Isso tem total relação, principalmente pela questão, que nem você falou, da gente não dar devida atenção àquele momento da refeição. E é importante que a gente sempre deixe claro o papel da alimentação com relação a vários transtornos do nosso sistema nervoso central. Então, normalmente a gente sempre fala, acredito que você mais ainda para os teus pacientes, que a ansiedade é quando a gente está pensando lá na frente, né? Eu estou aqui com você, mas eu estou pensando qual que é a próxima tarefa que eu vou fazer. Antecipando tudo, né? Estou antecipando tudo. E se você, de repente, é uma pessoa que está fazendo uma refeição, mas você já está pensando na próxima tarefa, é importante que você, às vezes, até dê uma respirada, olha aquele alimento, aprecie, sinta o sabor, sinta o cheiro daquele alimento e tenha o momento que você vai fazer aquela refeição de forma adequada sentando na mesa. Eu sempre brinco até com os meus pacientes que muitas vezes eu pergunto, quanto tempo você tem para fazer cada refeição? E as pessoas falam, não tenho muito tempo. Eu disse, você não tem 5, 10 minutos para sentar e fazer uma refeição com a tua família ou até mesmo sozinho, mas apreciando aquele momento? Então, acho que é um ponto legal de a gente chamar a atenção para a tua audiência também, para as pessoas refletirem onde elas estão guardando aquele tempo, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem que não tem 5, 10 minutos para fazer uma refeição, mas elas ficam meia hora, 1 hora mexendo nas redes sociais. Com certeza, até porque se você parar para pensar, as pessoas normalmente pelo menos vão ter 1 hora de almoço, né? E aí elas comem em 5 minutos, para o resto do tempo mexer no celular e pagar uma conta e fazer uma outra coisa. Então, que a gente possa também considerar isso na hora que a gente planeja o nosso dia, né? Principalmente se o objetivo maior é o emagrecimento. A gente vai precisar se dedicar um pouquinho para poder conquistar essa meta, né? Com certeza. A questão que você falou ali, o foco é realmente esse, né? A gente cuidar. Perguntar até para o pessoal que está nos assistindo agora, qual que é o melhor momento do teu dia, né? Qual o momento que você tem uma atenção especial para você? E muitas vezes o momento da nossa alimentação é um momento que todos nós nos alimentamos, né? E que seria bem interessante da gente, de repente, pelo menos esse momento, a gente ter um momento nosso, pra gente consumir aquele alimento e querendo ou não, né, André, o alimento é uma troca, né? A gente tem a troca de energia. Então, o corpo recebe, da maneira que você está reagindo com aquele alimento, ele vai cuidar da tua saúde, ele vai te retribuir aquele carinho, aquela energia que você está dando a ele. E pode ser um momento social interessante também, né? Então, se a gente vai poder almoçar com a família ou com algum colega, da gente poder também ter calma, poder conversar enquanto se alimenta, que seja um momento também de relaxamento. Eu acho que as pessoas não aproveitam mais o que antigamente era o almoço, o jantar em família, para ser um momento de relaxamento. Então, elas passam o dia inteiro, às vezes 12 horas de estresse do trabalho, sem nenhum intervalo positivo relacionado a isso, né? E usando a comida sempre como fuga, porque daí se sentou e não teve aquele momento de prestar atenção na comida, sente como se não tivesse comido. E aí quer beliscar o dia inteiro, aí abusa dos doces, né? E aí você deve saber melhor que eu, né? Exatamente. A gente recebe demais isso no consultório, né? Pessoas que relatam até que não tem um tempo nem com a família, né? Que elas acabam comendo, até estão em casa com a família, mas acabam comendo, de repente, muitas vezes até assistindo televisão, fazendo outras tarefas que vão fazer com que dá um estímulo no cérebro que você não está ainda saciado, né? Então isso também acho que é um ponto legal da gente conversar e mencionar aqui, que a saciedade, muitas vezes, ela leva um certo tempo, fisiologicamente falando, para ser ativado no nosso cérebro. Então, se você comer muito
muito rápido, se você não presta atenção na mastigação, naquele alimento, não tem um tempo que você pausa ali, larga os talheres e aí conversa de repente com alguém que está do seu lado, você vai comer, consequentemente aí você vai comer uma porção muito maior, muitas vezes, do que o necessário. E isso interfere diretamente na questão do emagrecimento. E não tem jeito, né, gente? Para poder ter resultados diferentes, a gente vai ter que criar hábitos diferentes. Então, se você que nos assistiu hoje, está nos assistindo, prestou atenção, reconheceu alguns desses hábitos ruins que a gente comentou no seu dia a dia, tenta modificar. Se você vê que fica difícil, procura a ajuda de um profissional, né? Vários dos meus pacientes fazem acompanhamento nutricional porque eu vejo que impacta diretamente na questão de disposição. Quando a gente está cuidando mais da alimentação, o Bruno também é educador físico, pode falar sobre isso, mas acho que a gente acaba também ficando mais dedicado no nosso exercício físico, porque ainda mais quando a gente tem um objetivo de emagrecimento, né? Porque daí a gente já sabe que cuidou direitinho a alimentação, então vale a pena malhar hoje, a gente acaba também se motivando, né? Vai puxando para um ciclo de saúde ao invés de ser um ciclo de sedentarismo, né? Exatamente. Eu até sou suspeito para falar porque eu acredito muito no trabalho multidisciplinar e eu sempre falo para todos os meus pacientes, para meus clientes, que não existe a gente segmentar as áreas, né? É muito importante a questão psiquiátrica, a questão de você estar bem com a parte relacionada às tuas emoções, assim como também com o teu corpo, com a alimentação. Então, o exercício, o ideal não é você segmentar essas áreas, né? Então, o exercício, ele impacta diretamente os resultados que você vai ter de produtividade ao longo do dia, juntamente com a alimentação, e isso vai tornando cada vez mais prazeroso o processo, porque a pessoa vai vendo os resultados de forma bem significativa. E os resultados são melhores, né? E essas coisas são complementares. Então, assim, às vezes a gente quer um resultado de emagrecimento grande, um impacto grande de emagrecimento, mas eu vejo que os pacientes ou fazem uma coisa ou outra. Então, tem a fase que fez dieta, mas naquela época não malhava. Aí teve a fase que malhou, mas nessa fase não estava fazendo dieta, estava tendo crise de ansiedade e não tratou. Então, assim, se você se reconhece como alguém ansioso, que tem crise de ansiedade, isso realmente impacta na sua vida, não fique perdendo tempo, né? Se proponha a fazer um tratamento global que te veja como um todo. Então, comece por uma das áreas. O bom profissional, tanto da nutrição quanto da psicologia, vai saber a hora certa de encaminhar para um psiquiatra, e o oposto também é verdadeiro, né? O psiquiatra provavelmente vai te encaminhar para um nutricionista ou para o psicólogo para que você possa ter ajuda para fazer essa mudança de comportamento e alcançar os seus objetivos. Que bom te ter aqui, adorei nessa nossa conversa, esperamos que tenha ajudado você que está nos assistindo. Então, o recado de hoje era esse: busque ajuda se você vê que está difícil sozinho. E se você está nos assistindo no YouTube, não esqueça de curtir, de clicar no sininho para os nossos conteúdos sempre aparecerem para você. E se você estiver nos vendo no Instagram, curte, compartilha, vamos compartilhar essas informações do bem, ajudar o maior número de pessoas. Obrigada e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um abraço.